boa tarde a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós então vamos fazer uma reflexão a respeito do nosso viver, em torno do nosso viver. Nós sabemos que muitas são as modalidades de fazer arte, mas inegavelmente a mais bela e a mais fascinante de todas as artes é viver. São inúmeras as situações que nós vivenciamos e são 1000 ocasiões em que nós encontramos para driblar as dificuldades que nós temos no nosso caminho e também para saber caminhar com tranquilidade nas facilidades que a vida nos oferece. Se nós refletirmos nessa forma de vida, nós vamos verificar que nós somos verdadeiros artistas para podermos encaminhar a nossa vida de tal forma que ela venha em nosso favor, que ela possa nos ajudar a evoluir, a crescer, que é o nosso objetivo aqui na Terra. E se nós pensarmos no que Jesus nos recomenda quando ele diz: eu vim para que elas, as ovelhas, e essas ovelhas somos nós, não é? Tenham vida e a tenham em abundância. No momento em que nós deparamos com essa expressão de Jesus, nós somos levados de uma ou de outra maneira a fazer uma reflexão: que tipo de vida nós estamos levando? Como é o nosso dia a dia? Qual é a arte que nós estamos desenvolvendo diariamente? Será que nós temos tido a preocupação de construir uma vida abundante de alegria espiritual? Na revista Reformador de dezembro de 2008, Leonardo Machado escreve: o fato é que os dias são páginas que escrevemos no livro da nossa existência. Assim, todos somos escritores, muito embora diferentes, já que também somos o personagem principal das nossas tramas. Nesse sentido, é prudente aprendermos com os literatos de ordem convencional para podermos criar epopeias que se tornem um verdadeiro best-seller. Num processo de criação literária, nós sabemos que para aquele que quer escrever bem, para bem escrever, é preciso reler constantemente o que se escreveu. Reler com atenção aquilo que se cria. E dessa forma, relendo, nós vamos conseguir identificar os nossos erros. E ao identificá-los, nós poderemos corrigi-los, quer nas frases, quer no texto. Podemos, inclusive, rearrumar o enredo que nós estávamos traçando, podendo até mesmo reescrever aquilo que nós consideramos necessários mudar. Dessa mesma forma é o livro da nossa vida. É indispensável que nós façamos a releitura diária das nossas ações. Que todas as ações que nós praticamos, elas são as palavras que nós escrevemos no nosso destino. Só que de uma forma diferente da do escritor convencional. Porque o escritor convencional, quando ele erra, ele tem a oportunidade de apagar tanto as sentenças erradas, como o roteiro que ele está traçando. Já conosco é diferente. Se ao escrevermos a nossa vida nós errarmos, nós não vamos ter como apagar, porque a caneta que nós usamos
ela tem uma tinta que deixa gravado nos nossos arquivos da consciência os atos que nós praticamos. Não há como apagar. Mas nós podemos modificar, não podemos modificar o rumo de uma flecha que nós jogamos, mas nós podemos e temos a oportunidade de limpar as feridas que essa flecha ocasionou no seu caminho. Então, nós não podemos apagar o erro cometido. Cometemos, mas nós podemos reparar o nosso erro. Então, de uma forma diferente do escritor, nós não vamos eliminar o que já foi feito, mas vamos reparar o erro, agindo no bem no momento em que nós usamos o mal. Se nós estivermos preocupados em refletir constantemente nas páginas que nós escrevemos da nossa vida, nós vamos conseguir escrever livros muito bons, livros luminosos, porque nós temos que ter a preocupação de que nós estamos aqui também para ajudar os outros indivíduos que estão na Terra, que também, como nós, são escritores no rumo de suas encarnações. Mas nós temos que nos lembrar que, escrevendo bem a nossa vida, nós vamos cumprir as recomendações feitas por Jesus, inclusive essa: brilhe diante dos homens a vossa luz. Se a nossa caminhada for uma caminhada voltada para o bem, se nós escrevermos a nossa página diária com atos de bondade, de caridade, com atos de preocupação com o nosso próximo, nós vamos escrever um bom livro. Mas precisamos, então, fazer a releitura diária das ações que nós praticamos. E não foi sem razão que Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, tecendo comentários a Allan Kardec em torno do autoconhecimento, ele informou a Kardec que no fim de cada dia ele fazia como que um balanço da sua vida diária. Ele se interrogava a própria consciência para saber o que ele tinha feito de bom, de certo, e onde ele tinha errado e como tinha errado. Então, ele nos deixa essa lição de que, se nós nos preocuparmos em analisarmos as nossas ações, a nossa caminhada, nós podemos constatar onde erramos, por que erramos, e então reparar esse erro, não deixar para repará-lo em uma encarnação futura. E sobre isso também Paulo de Tarso nos deixa bem claro quando, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, ele nos diz: examinai-vos a vós mesmos e estais na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, a preocupação de nós nos conhecermos, de nós sabermos realmente como nós estamos andando. Não é o viver por viver, mas é um viver que nos leva a refletir quais foram os passos que nós demos e se esses passos estão no caminho certo ou não, e corrigir essa caminhada. Ele também nos diz: examine cada qual as suas obras, quando ele manda uma epístola aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 4. Então, quando nós estamos escrevendo as páginas da nossa vida, nós não podemos esquecer que nós temos que viver de uma forma segura,
porque nós fazemos a nossa reflexão a respeito do nosso viver. Nós não podemos ficar preocupados com o que o mundo diz, que aquele que muito pensa, pouco faz. Nós temos que lembrar que aquele que muito faz, sem pensar, mais facilmente comete erros. Então, vamos fazer, mas vamos fazer com consciência do que nós estamos fazendo. Nós podemos pensar, bom, eu vivo da minha maneira, como eu quero e como eu gosto. E não me preocupo com os outros. Mas é um engano nosso. Nós vivemos e convivemos em sociedade, em comunidade, vivemos em família, com outras pessoas, então, no nosso dia a dia. E no momento em que nós vamos agindo, as outras pessoas vão nos observando, vão se apercebendo da nossa forma de agir, da nossa forma de viver. E eles são, então, os que conosco convivem, são nossos leitores diários. Alguns porque acreditam que têm bons exemplos para observar na nossa caminhada, e outros para criticarem os nossos atos. Mas que nós somos observados, somos, porque as nossas atitudes, embora nos pareça que nada os outros têm a ver com isso, ela atinge os outros e serve de exemplo positivo ou de exemplo negativo. Nós somos lidos rotineiramente. As nossas atitudes são sempre observadas por alguém. Então, se nós desejamos estar melhor e ser melhor amanhã, e se nós pensamos que nós podemos escrever um livro realmente iluminado, com um final muito feliz, com desfechos felizes na nossa vida, então vamos gastar alguns minutos, vamos gastar algum tempo para fazer essa reflexão, para mudar os passos errados, porque nós temos que nos lembrar que a nossa busca é a busca da felicidade eterna, não apenas de momentos felizes, mas de uma felicidade eterna. E isso nós vamos conseguir através das nossas ações, através da nossa reflexão de que temos que corrigir os erros, corrigir os defeitos, substituir os defeitos por virtudes. Então, nós vamos nos melhorando nessa caminhada e vai chegar o dia que nós poderemos então habitar mundos felizes, porque nós já conquistamos esse direito por viver o bem, por nos lembrarmos de que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos é o roteiro que nós temos que seguir. E Emmanuel, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo nome é Vinha de Luz, ele coloca que nós temos que frequentemente procurar fazer uma viagem para dentro de nós, para o nosso interior, questionando quanto à forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. Então, ele também aconselha nós pararmos para verificar a nossa caminhada. Emmanuel, então, dita a Chico Xavier o seguinte: é necessário que o homem compreenda, através de um raciocínio claro e maduro, que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Nós sabemos que todos nós vivemos na obra de Deus, nos valendo dela para nós alcançarmos os nossos objetivos, para nós continuarmos a nossa caminhada rumo à grandeza divina.
Nós somos usufrutuários de tudo aquilo que Deus colocou na natureza e colocou como empréstimo para nós. Mas nós temos que lembrar que tudo o que nós usufruímos pertence a Deus e não a nós. E que tudo que Ele colocou à nossa disposição se encontra num campo de oportunidades presentes. Mas essas oportunidades são presentes para que nós saibamos negociar com os valores que Deus nos deu. E fazendo isso em nosso favor. E em razão dessa verdade, é que nós não podemos esquecer que nós estamos submetidos à vontade de Deus, que os nossos desejos são secundários, porque se Deus confiou a nós o que nós temos de material, é que nós vamos ter que prestar conta. Eles foram confiados a nós e que são instrumentos para nos ajudarem no nosso aperfeiçoamento. Então vamos saber usá-los e lembrar sempre de que nós devemos respeitar as leis da natureza, devemos respeitar as leis divinas. Então, para nós podermos saber como realmente nós agimos, qual é o nosso proceder, nós temos que nos conhecer. Se nós não nos conhecermos, nós nunca vamos saber se nós estamos agindo certo ou errado, porque nós nem sequer sabemos como agimos. Então, nós precisamos buscar o nosso autoencontro para que nós tenhamos conosco mesmo um cuidado especial de reconhecer os nossos erros, de reconhecer as nossas fraquezas, os nossos defeitos, mas não apenas reconhecê-los, mas temos que buscar corrigi-los um a um, para que realmente possamos nos melhorar. Então, se nós soubermos quais são as nossas virtudes, porque algumas nós já conseguimos, quais são os nossos defeitos, o que precisamos nos modificar, nós nos conhecemos. E nós só vamos fazer isso, vamos conseguir isso se nós fizermos essa viagem interior, numa reflexão profunda de como são os nossos atos, como é o nosso viver. Então, nós sabemos que depende de nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Apesar de sabermos também que o livre-arbítrio, ele nos é dado maior ou menor de acordo com a nossa evolução. Então, se nós queremos ter mais liberdade para decidir, se nós queremos que o nosso livre-arbítrio seja mais amplo, nós temos que lutar para isso. Temos que evoluir para conseguir melhorar, para conseguir mais liberdade. Nós temos que lembrar que se eu encontro um erro em mim, no presente, eu ainda posso corrigi-lo. Então, vou corrigi-lo para poder me melhorar. Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Ele é um exemplo para nós. Ele chegou aos maiores degraus da glória, do poder. E foi conseguindo isso pouco a pouco. Mas também, ao mesmo tempo, ele ergueu a adaga, a fim de combater todos aqueles que ele considerava como seus adversários. Ele perseguiu a muitos, principalmente os seguidores de Jesus, aos quais ele perseguia impiedosamente. Mas acontece que ele fazia tudo isso consciente do que ele estava fazendo, porque ele acreditava que ele estava fazendo o melhor pela sua raça, o melhor pela sua religião, o melhor pela sua sociedade. Então, Paulo de Tarso estava convicto disso. Por isso ele agia assim, defendendo aquilo que ele acreditava. Mas no momento em que ele encontrou Jesus e aceitou que Jesus entrasse na sua vida, Saulo se tornou Paulo.
Paulo, servidor de todos, e se submeteu então às injunções que decorriam dele ter aceitado Jesus na sua vida. E nada mais deteve Paulo. Ele seguiu o caminho orientado por Jesus. Ele nunca mais se escusou de fazer o bem, de compreender o próximo e de viver e conviver com os outros. Ele então passou a viver com os olhos postos no futuro, tudo aquilo que aquela mensagem que ele aceitou e que ele se entregou de uma forma total. Nós temos então esse exemplo de que nós podemos estar errados, mas no momento que nos deparamos com o erro, temos tempo de corrigir. E também somos orientados pelos espíritos maiores. Aproveita a corrigir o erro, a se reconciliar com o inimigo enquanto estás na caminhada. Ainda enquanto estamos encarnados. Vamos buscar então nos corrigir e viver melhor com o nosso próximo. E o Espiritismo, ele nos ensina e nos aconselha a nós combatermos permanentemente os nossos erros, os nossos defeitos, sejam eles pequenos ou grandes. Devemos combatê-los, para que nós possamos evoluir. Se nós não buscarmos essa melhora, nós não vamos evoluir. Também o Espiritismo nos estimula a prática do bem, da justiça, do amor a Deus e ao próximo, da caridade, e ainda nos leva a pensar que nós temos que buscar o conhecimento, temos que conhecer a verdade. Esses, então, são os modos que ele nos mostra que, então, infalivelmente nós avançaremos. Porque nós estamos agindo de conformidade com a soberana justiça da lei do progresso. Nós queremos progredir, vamos, então, nos conhecer e nos melhorar. Nós sabemos que a justiça divina não dá prêmio àqueles que são inertes, que são indiferentes, que são negligentes. Porque é do trabalho que se origina o progresso. Quanto mais nós trabalharmos e de forma mais constante, mais ativamente nós vamos nos dedicar a irmos ao encontro da divindade. Então, para nós demonstrarmos que acreditamos em Deus, na sua bondade, na sua justiça, nós não precisamos nos recolher, não precisamos abdicar de todas as atividades sadias e úteis que nos oferece a existência em coletividade. Não vamos nos isolar. Em todos os setores da vida humana está presente a oportunidade do progresso. Então não vamos perder essa oportunidade, vamos conviver com o próximo. Porque o isolamento é alguma coisa egoísta. Se nós nos isolarmos dos outros, nós estamos fortalecendo em nós o egoísmo, que é aquilo que nós temos que combater para podermos progredir. Então, o afastamento das atividades sociais, do convívio com os nossos semelhantes, quando a pessoa foge deliberadamente para evitar o contato com as imperfeições e com as fraquezas, o que vai acontecer com ela? Ela vai permanecer da mesma forma que estava antes. Porque isolada, ela não tem condições de crescer. Porque ela não tem com quem trocar. Ela não tem a oportunidade de vivenciar o amor ao próximo. Porque ela está fechada no seu egoísmo, com medo
de, entrando em contato com os outros, que ela possa se desviar do caminho do bem. Mas isolada ela não está fazendo bem. E não está aproveitando a oportunidade de crescer com seus irmãos de caminhada. Nós temos que lembrar que é errando que nós vamos nos corrigir, que é pecando que nós vamos nos arrepender, e é sofrendo que nós vamos nos purificar. Só assim é que a alma vai encontrar uma oportunidade abençoada de evoluir. Só assim nós vamos crescer moral e espiritualmente. E é só isso que vai justificar a inigualável oportunidade que Deus nos oferece. E essa oportunidade é a vida. Então, nós somos viajores da eternidade rumo à perfeição. E é através da vida, como encarnados, que nós vamos buscar os recursos necessários para podermos evoluir e para irmos mais rapidamente rumo à perfeição. Nós temos que viver uma vida de relação ativa, porque nós vamos então encontrar a oportunidade de colocar em exercício os atributos morais elevados e vamos libertar as chagas da nossa alma. Se nós nos aproximarmos do outro, se nós conseguirmos conviver harmonicamente com o outro, nós vamos aprender com ele, vamos crescer com ele e vamos também ajudá-lo nessa caminhada. Então, a convivência é a oportunidade de nós aplicarmos os conhecimentos adquiridos na literatura evangélica. Nós só vamos poder vivenciar o evangelho que Jesus nos deixou se nós convivermos com os nossos irmãos. Senão nós vamos ficar apenas na teoria. Vamos saber tudo o que Jesus recomendou e não vamos vivenciar. Não vivenciando, nós não vamos crescer, não vamos evoluir. Então, vamos aplicar na nossa vida aquilo que Jesus nos ensina. E é indispensável que a gente viva com sabedoria, orientando o nosso caminho com um rigoroso respeito às leis divinas, porque são elas que governam a nossa vida. E vamos também ter presente e respeitar os ensinamentos libertadores do Evangelho de Jesus. Nós temos, então, onde buscar orientação, onde buscar, inclusive, a força para agirmos no bem, para vivermos e convivermos com o outro de forma harmônica, de forma tranquila, crescendo, evoluindo junto com o nosso próximo, que vai também nos dar a oportunidade de ver nele o exemplo positivo, as coisas boas que ele realiza e que é um exemplo para nós. E vamos também ser um bom exemplo para o nosso irmão de caminhada, que possamos ajudá-lo a crescer e nunca prejudicá-lo na sua caminhada. Então vamos buscar no Evangelho e vamos vivenciar as melhores formas de nós fazermos da nossa vida uma arte magnífica, que possamos passar para o outro lado da vida com tranquilidade, sabendo que ao retornarmos nós teremos menos trabalho na encarnação futura. Obrigada pela atenção.